Bem, hoje com o pesquisador de desenvolvimento de produto e mercado da BASF Soluções para a Agricultura, o Ed Carlos de Castro, para a gente falar um pouquinho sobre pragas, doenças e problemas no eucalipto. Ed Carlos, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome da BASF pelo convite. É sempre um prazer estar falando aí sobre esse setor que tem sido cada vez mais importante para o país. Bom, já que você citou aí a importância, eu vou tentar, estou sem óculos aqui, mas olha, são mais de 10 milhões de hectares plantados. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de celulose e produtos derivados do setor florestal. Tem alguns outros números aqui que senão vai ficar muito número, chega uma hora que embaralha tudo. Mas é importante frisar que 87% da energia consumida vem de fontes renováveis. Nem sempre foi assim, e acho que vale contar um pouquinho a história do eucalipto, que é uma planta exótica, não é nativa do Brasil, veio da Austrália, e os primeiros espécies, os primeiros plantios foram um problema, né? Porque dava árvore de todo tamanho. Tinha árvore que tinha 50 metros de altura e tinha árvore que tinha 2 metros. Aí a pesquisa trabalhou e conseguiu padronizar através dos clones, e hoje todas crescem do mesmo tamanho e iguaizinhas. Eu me lembro de uma viagem que eu fui apresentar lá na Stora Enso, uma empresa de papel e celulose, junto com o Grupo Suzano, na Bahia. Eu fui ser mestre de cerimônia de um evento que teve lá, de uma inauguração do Mala Nova. Teve a presença, inclusive, do presidente Lula e outras autoridades, etc. e tal. E na volta, caiu um temporal no dia inteiro. E me deram carona num helicóptero. Era um baita helicóptero, legal, um Augusta executivo. Tal. Veio eu e um deputado lá. Mas quando ele subiu, era fim de tarde, 5h30, o nevoeiro fechou. Fechou tudo. De repente, o helicóptero fez assim, e parou. Aí o piloto olhou para o copiloto e agora, hein? Ele falou, voltar não dá. Aí o outro falou, pousar também não dá. Aí ele falou assim, o que a gente faz? Vamos ver. Mirou lá no horizonte onde estava limpo, era Ilhéus. O Porto Seguro. Era Porto Seguro. Falou, é para lá que a gente vai e numa reta só. Aí o copiloto falou, e que estilo? Ele falou, Vietnã. Eu falei, Vietnã? Aí eu entendi o que era Vietnã. Ele voava entre a nuvem e a copa das árvores. Mal cabia o helicóptero. Eu dei graças a Deus naquela hora que os clones eram todos do mesmo tamanho. Parecia que a gente estava em cima de um gramado, assim. Porque se fosse que nem era antigamente, uma árvore mais alta, outra mais baixa, eu não estava aqui para contar a história hoje, não. Mas esse trabalho da ciência... Graças ao melhoramento genético, então. Graças ao melhoramento genético. Mas essa história é bonita do eucalipto, né? Porque durante muito tempo, inclusive, o eucalipto virou vilão aí, porque, não, ele deixa o terreno arenoso, seca, drena toda a água. Não é nada disso, né? Conta um pouquinho da história do eucalipto antes da gente falar da solução que vocês trouxeram para um problema. Só para contextualizar o que você trouxe aí para nós, hoje o setor, pela primeira vez, ultrapassou os 10 milhões de hectares, sendo aí 76% do setor composto de eucalipto e mais de 20% composto de pinos. Só para ter uma noção da dimensão, do crescimento que o eucalipto tem representado nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o plantio de eucalipto cresceu mais de 40%. Então, a gente consegue entender, por meio desses números, a real e atual importância que tem o setor florestal aí para a nossa sociedade. Além de, como você comentou no início, hoje a biomassa vindo do setor florestal ela representa mais de 10% da energia limpa produzida no Brasil. Pois é, e com uma coisa muito legal também, por ser muito combatido no começo, por ser uma planta exótica, as empresas reflorestadoras tiveram que tomar soluções ecologicamente corretas, né? E hoje você tem os corredores verdes dentro das plantações que permitem biodiversidade e fauna e flora com corredores verdes dentro. Também foi uma inovação que a indústria do eucalipto e do pinus também introduziram, né? Para melhorar a sua imagem e corrigir um problema que no início apareceu não de propósito, mas porque não se tinha noção das coisas, né? E quando a gente fala do setor florestal também, a gente está falando de um setor onde mais de 70% a 75%
são de áreas certificadas. Então, a partir do momento que nós temos essas áreas certificadas, existe todo esse trabalho, como você comentou, sustentável, um trabalho de análise de risco, então, defensivos agrícolas no meio ambiente, na água, as causas, problemas que o setor pode trazer, um trabalho mais junto das comunidades. Então, essa certificação, esse trabalho que as empresas vêm fazendo no setor florestal, ele tem ajudado aí o setor a desenvolver de forma limpa também. Uhum. Muito bom. Mas temos os problemas, como todas as culturas, o eucalipto tem os seus problemas, pragas e doenças, e um deles que a gente vai abordar aqui especificamente, porque vocês têm uma solução para esse, é esse psilídeo aí, que é o psilídeo da concha, que tem um nome até, vou tentar ler aqui, hein? Glycaspis brimbleycombei. Esse é o nome científico dele. Quem é esse sujeito? Quem é esse que precisa ser combatido? Esse sujeito é originário da Austrália. Ele foi identificado pela primeira vez no Brasil em 2003, no estado de São Paulo, e desde então teve uma rápida expansão aí pelo país, e hoje é encontrado em várias áreas. Ele Mas boa notícia... É uma praga quarentenária, então, que veio junto com algumas mudas, muito provavelmente. E não foi tomado o devido cuidado. É um inseto. Tá. É um inseto que veio com algum... Tá. E aí, mas graças a Deus tem uma solução. É isso que você ia trazer a boa notícia. Isso. Quando a gente fala dessa praga, só rapidamente, a gente observa no campo os adultos e a ninfa. Essa ninfa, ela fica coberta por uma concha branca, por isso o psilídeo de concha. Tá. Quando você aplica um produto, vamos dizer, de contato, ele não vai chegar até essa concha. Então, por isso, a necessidade de lançar um produto que ali um produto de contato e um produto sistêmico, onde o produto de contato controla os adultos e o produto sistêmico chega até essa ninfa que vai estar sugando ali os açúcares da planta. Tá. E ele provoca a morte da árvore, inclusive, se não tratado? Quais são os danos dele? Olha, os danos principalmente são redução das folhas, redução da área fotossintética, desfolhamento. Existem alguns relatos via Embrapa de perdas de até 30% e outros autores que citam aí até 15% de perda na produtividade. Bom, então você combate ele de duas formas. Sistêmica, que é para poder chegar lá na concha, e também na forma externa. Como é que é feita essa colocação do produto? Isso aí já é uma mistura pronta. Tá. Já são 2 ingredientes ativos na mesma formulação. E ele... Então, com uma única... Com uma única aplicação... Com uma única aplicação, você já faz aí o controle tanto do adulto quanto da ninfa. Uma árvore de eucalipto aí demora o quê? Dependendo para que você vai usar, você vai usar para produzir energia, ou vai usar para móvel, ou para alguma outra coisa. Tem um período aí de algo que é em torno de 5 a 7 anos. É isso para ser cortada? Boa parte do uso hoje no Brasil tem sido para celulose, e a média de corte tem sido aí com 7 anos. 7 anos. E quando você combate esse psilídeo da concha, você combate ele uma única vez ou ele pode voltar? Porque como é que é a propagação dele? É uma praga que se adaptou bem ao clima seco, principalmente agora do inverno. Então, anualmente, a partir aí de abril, maio, temos que ficar atento, começar a fazer os monitoramentos e, a partir do momento que identificar a praga, começar a fazer esse manejo. Tá. O Brasil tem muitas áreas florestais, a gente já deu aqui alguns números, eu e você, e em diferentes regiões, com microclimas diferentes e condições de chuva também diferentes. Ele vai melhor, quer dizer, melhor para ele, né? Melhor para ele, porque o estrago dele é grande. Ele vai melhor em áreas secas, então, é isso? O período principal de encontrar essa praga começa agora, a partir de maio. E aí que está essa dificuldade quando a gente fala no controle, pois é um momento que a gente não tem a condição climática ideal para alguns fungos e para
está aplicando aí algum produto químico. Então, por isso essa dificuldade de controle dessa praga. Ela conseguiu se estabelecer num momento ali ótimo para ela e de dificuldade para os métodos de controle. Bom, então, para a gente ir caminhando para o nosso final aqui, é preciso fazer sempre um monitoramento e a partir do momento, a partir de que momento, de que nível de infestação é que já começam a se tomar os cuidados preventivos para exterminar o psilídeo? Hoje, para baixas infestações, a indústria florestal ela tem utilizado algum manejo biológico, Tá. trabalhando com predadores, inimigos naturais. A partir do momento que se identifica, não tem um número exato, mas a partir do momento que verifica que, mesmo com esse manejo de inimigos naturais, a praga continua crescendo, então se utiliza o manejo químico. Eu imagino que existam outras formas de combater o psilídeo também, e outras fórmulas. Qual é a vantagem do produto de vocês? Onde é que ele se destaca? A vantagem do nosso produto é que ele está vindo com 3 aplicações anuais, então você tem essa flexibilidade de escolher o momento certo para fazer a aplicação e poder quebrar o ciclo da praga, pois é uma praga que tem um ciclo bem específico ali, em torno de 15 a 30 dias. Então, quando você consegue ter um produto com essa flexibilidade, você consegue entrar com ele antes dos 20 dias, e então assim você consegue quebrar o ciclo dessa praga. Ok, falamos aqui do psilídeo de cauda com o Ed Carlos, lá da BASF. Muito obrigado pelas informações, Ed Carlos. O combate ao psilídeo de concha, não de cauda. E qual é o endereço de internet de vocês para quem quiser mais informações sobre o assunto? www.basf.com. Ok, muito obrigado aí pela participação. www.agricultura.basf.com. Tá bom. Muito obrigado, um abraço e até breve. Abraço.